wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my... She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends. Estamos indo aqui num condomínio que na verdade, a segunda vez que a gente vai fazer o trabalho. A gente fala o seguinte: investigação de solo a gente pode chamar de campanhas. Então, obra residencial é muito comum fazer de repente uma campanha, né? Você vai lá e faz, sei lá, 3 pontos de sondagem, 4, 5, né? A depender da área de construção da edificação, né? A gente poderia chamar isso como uma campanha. Obras maiores, galpões comerciais, shopping center, prédio, que envolve maior complexidade de estrutura, você vai evoluindo conforme a necessidade do projeto, a necessidade da obra. Então, especificamente essa, fez a sondagem, então, primeira vez, campanha, passamos para o projetista, né? A gente vai avaliar, né, o tipo de fundação, vai pré-dimensionar, dimensionar, chegar no resultado final, né? E o projetista, o calculista, né, que a gente chama, né, o cara que faz o cálculo estrutural, depois que ele calcula a edificação para aquela arquitetura, para aquela condição, ele vai chegar na planta de cargas, que seria, ou seja, a etapa em que ele vai ter definida as cargas, né, que a estrutura vai transmitir para o solo. E o que é a fundação? A fundação, basicamente, o papel dela é transmitir essas cargas para o solo de forma que você tenha segurança para a obra, né? Ou seja, que ela não vá apresentar patologias, rachaduras. Especificamente essa obra, a gente fez o primeiro ensaio, da hora que e a gente encontrou muita provável rocha ou matacão, que a gente fala, né? Porque quando a gente faz sondagem SPT, simples reconhecimento, nós estamos investigando o solo, não a rocha. Para investigar a rocha, a gente faz um outro tipo de ensaio, que é a sondagem rotativa. A rotativa, você vai perfurar essa rocha, então o processo é diferente, você vai recolher o testemunho, geólogo faz avaliação, né, o tipo de rocha, de repente é um gneiss, é um basalto, é um granito, enfim. E naturalmente, quando você faz esse ensaio, você avança em solo e rocha. Solo e rocha seria uma sondagem mista, ou seja, você faz a sondagem SPT onde há possibilidade, em trecho de solo, né, solo natural, e onde tem rocha, você vai retirar para fazer as suas análises, né, quanto ao tipo de solo, grau de fratura, algumas informações, né. Então, especificamente nessa obra, a gente fez a primeira vez. Não passou nenhum furo. Desceram tudo na média de 1 metro, 2 metros. E aí, quando chega no projetista, o projetista ele vai ter uma carga, né? Então, lógico, vai ter edificação que são vãos menores, pavimentos menores, né? Então, de repente, uma casa térrea é diferente de um sobrado de 2 pavimentos, assim como é diferente de um prédio, né? Então, naturalmente, vai aumentando a carga. E, em função da complexidade, o engenheiro vai ficando com incertezas, né? Porque ele fala assim, pô, eu tenho uma sondagem que parou em rocha e não dá para saber o que é. Provável rocha ou matacão, né, que a gente fala, porque não conseguiu perfurar, né, ver qual que é a espessura disso, né. Então o que a gente vai fazer isso hoje? Vem com a escavadeira e daí eles vão tentar escavar vários trechos para ver se algum passa, pois dá para você fazer a sondagem SPT. Então a gente trouxe a equipe novamente e daí o que a gente fala, isso daí é um trabalho como se fosse um mapeamento. A gente vai ver aonde dá para passar, ver se a gente consegue em algum trecho avançar, depois que passar com a escavadeira, avançar o solo, para a gente pegar as características, né, os parâmetros para dimensionamento da fundação. É uma dúvida muito, muito comum. Por quê? Quando a gente vai construir, o cliente final, dependendo, né, o tipo de obra que a gente está construindo, você vai ter mais verba ou menos verba, né? Então, assim, do ponto de vista de engenheiro, o cara que está calculando a obra, seja um projetista de fundações, né, seja ele um profissional do ponto de vista de estrutura, ou geotécnico, que é o cara que vai analisar aqueles parâmetros ali
tem mais especialização nessa parte de solo, ele vai precisar de informações. E nem sempre o cliente está disposto a investir para obter todas as informações, porque a gente está falando de uma etapa de investigação, né? A gente está falando de uma etapa que está associada a projetos, né? Essa parte de investigação do solo está associada a projetos complementares, né? E então ele é utilizado para o desenvolvimento do projeto e depois começar a obra, né? Então nem sempre a turma está a fim de gastar, né? Então quando você encontra rocha, qual que é o correto? Tenho rocha, não tenho informação suficiente, eu preciso avançar. Você vai para uma sondagem rotativa. E aí você vai ter toda uma norma, toda uma especificação para executar esse trabalho. Um ensaio no qual você vai ter uma broca, né, que vai fazer toda essa escavação, uma broca que a gente chama de diamantada, ou seja, um material, né, tem uma resistência superior para realmente perfurar as rochas. Você precisa utilizar muita água para fazer esse processo. Se não usar água, você queima, a gente fala assim, né, você gasta, estraga o equipamento ali de perfuração. Esse tipo de sondagem rotativa é muito comum você ver em mineração e obras de infraestrutura. Chegamos, rocha dá em todo lugar, né? Esses prováveis pedregulhos, etc. É comum. Tem lotes que, às vezes você pega um lote aí de 400 metros quadrados, 1000 metros quadrados e você não vai encontrar absolutamente nada. Mas tem outros, né? Depende muito da região, né? E aqui é uma região que dá bastante rocha. Então, quando o pessoal está desenvolvendo o projeto, assim, você vai investigando, né? Você vai tentando coletar o máximo de informações, né? Então, quando a gente fala em fundação, você pode pegar informação com o vizinho. Você teve dificuldade, né? Vai perguntando. Então você já vai ter uma noção, né? Você vai ter uma noção se tem presença de água ou não, se tem rocha, se tem aterro, uma leve noção, né? Mas lógico, depois na sondagem, na investigação que você vai realmente, né, definir. Muitas vezes o pessoal não faz em sondagem. Antigamente acho que era um pouco mais difícil de achar. Hoje está bem difundida essa questão da necessidade da investigação. Por quê? Muitos problemas existentes. Então, é comum, assim, parece que não, mas assim, a gente vê muita casa inteira trincada, com problemas, algumas novas, algumas residências novas, que daí envolve diferentes tipos de falhas, né, que combinaram, né, para desenvolver aquela patologia, e tem outras residências que são mais antigas, que às vezes não tinha nem fundação, ou o pessoal ia fazer fundação, não tem estaca, não tem fundação profunda, não tem nada, e aí começa a dar problema, né? Então, porque como passou muitos anos, então muitas edificações antigas começaram a dar muito problema, né? E aí você começa a ver diferentes soluções para resolver o problema, que geralmente vai acabar caindo por uma estaca mega, reforço, né, que a gente chama reforço de fundações, e aí é caro, entendeu? Aí é caro a solução, né? Então por isso que a gente fala, não deixa de investir em todas essas etapas de projetos. Vai contrata um projetista de fundações, um projetista de estruturas, faz uma investigação de solo, contrata um arquiteto com experiência que vai te proporcionar tranquilidade em todo o desenvolvimento. Então, o caminhãozinho ali aposto para retirar, né, o material que for retirando, leva embora. Aqui o caminhão escavando, retirando a parte da vegetação. E logo na sequência fazer esse processo de mapeamento, ou seja, a gente vai pegar alguns pontos